Olá pessoal, o Vida Saudável está começando agora e neste finalzinho de mês de fevereiro o nosso programa vai falar sobre a campanha do Fevereiro Roxo. O Fevereiro Roxo é um movimento de conscientização e também que chama atenção para os sinais, sintomas, especialmente para o diagnóstico precoce de doenças que ainda não têm cura. E é como diz o slogan do Fevereiro Roxo: se não há cura, que pelo menos haja conforto. No programa de hoje a gente vai entender o que são essas doenças, o Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia, a forma de manifestação dessas doenças e também vamos falar sobre tratamento. O Vida Saudável tá no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Começamos então o nosso programa com um papo super esclarecedor com a neuropsicóloga Joísa Araújo. Ela vai falar um pouco sobre o que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a forma de demência neurodegenerativa mais comum nas pessoas idosas. Ela afeta a memória, o pensamento e também até o nosso humor. Acredite, até hoje não se sabe bem a causa dessa doença e ainda não temos cura para o Alzheimer. Para falar sobre esse assunto, em alusão a esse mês de fevereiro, a gente está aqui agora com Joísa Araújo, ela que é neuropsicóloga, especialista também em doença de Alzheimer. E de uma forma didática, Joísa, o que a gente pode explicar o acontecimento do Alzheimer nas pessoas? Imagine que você é uma pessoa completamente funcional, você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você dá conta de toda a sua rotina. E, eventualmente, você vai começando a não dar conta disso de alguma forma. Isso pode se expressar através de um esquecimento mais acentuado, ou então de um episódio em que você fica desorientado e tem o famoso se arear no interior, não é? Então, vários sinais vão acontecendo, alguns deles a pessoa vai percebendo e outros não. A pessoa pode não perceber. Quem vai perceber é aquela pessoa conhecida, aquele familiar, aquela pessoa que convive e que vai conseguindo perceber que existe ali uma diferença de funcionamento. Então, a partir do momento em que essas pequenas mudanças cognitivas, né, que a gente chama, ou de comportamento, elas passam a acontecer e interferem no que a gente chama de funcionalidade, ou seja, para eu conseguir funcionar de uma forma independente, então a gente começa a ter suspeitas de que isso possa ser um quadro neurodegenerativo, respeitando sempre, né, as questões relacionadas à idade, a uma incidência maior, né, de pessoas a partir dos seus 60, 65 anos, no caso da doença de Alzheimer. O que mais vai influenciar para que se bata o martelo que, de fato, aquela pessoa está com Alzheimer? A manifestação típica do Alzheimer, ou seja, a apresentação mais comum do Alzheimer, ela está relacionada a essas dificuldades de memória, principalmente dificuldades de memória recente. Existem outros tipos que são mais atípicos, que começam com outros sinais, outros sintomas. Podem ser de comportamento, de humor. Então, pode ser em um tipo de tomada de decisão. Então, existem apresentações atípicas. Mas quando a gente pensa numa forma mais típica, que é a parte de esquecimentos, desorientação, dificuldades visoespaciais, então, essa pessoa, ou a sua família, ou as pessoas que estão, né, que estão em contato com essa pessoa, ela pode procurar um especialista, para que exista o descarte de outras hipóteses diagnósticas. A gente precisa excluir outras causas, que podem ser causas reversíveis, inclusive, de um quadro, né, de comprometimento cognitivo. Em alguns casos, essa investigação ela precisa ser complementada por alguns exames específicos. Então, nós temos exames de imagem, por exemplo, que vão auxiliar tanto a confirmar algumas hipóteses ou a descartar algumas hipóteses para que se chegue nessa hipótese da doença de Alzheimer. Temos também a avaliação neuropsicológica, que em muitos casos é um exame que vai auxiliar nessa investigação, porque a gente vai conseguir perceber
o porquê desse esquecimento está acontecendo. Então, a gente tem vários tipos de causas para esse esquecimento. Então, como é que esse perfil neuropsicológico, esse perfil de memória, de atenção, esse perfil de funcionalidade está naquela pessoa e se isso sugere que essa pessoa esteja em um quadro de demência, em um quadro de doença de Alzheimer, inclusive auxiliando a gente pensar em estágios, né? Porque a avaliação ela também vai auxiliar a perceber se essa pessoa está num estágio mais leve, moderado, né? Para poder as terapêuticas também serem bem escolhidas, sejam as terapêuticas medicamentosas, sejam as terapêuticas não medicamentosas. Então, esse é um estudo que vai ser feito muitas vezes em equipe, para que isso possa ser feito, o diagnóstico ser fechado e essa pessoa ser acompanhada. Existe um teste para detectar com até 3 anos e meio, né, a presença do Alzheimer. Como é que está a viabilidade desse teste, se já está se utilizando ele e como isso pode acontecer, né? Como é que é feito esse diagnóstico? Quando a gente pensa nessa última, né, nesse teste que está sendo divulgado, né, ele é relacionado à questão de que a proteína beta-amiloide, quando ela é acumulada no nosso cérebro, então é como se fosse assim, vamos pensar que o nosso cérebro ele está em constante reciclagem, né? Então o cérebro ele consegue jogar fora tudo o que ele precisa para se manter funcionando de forma saudável. E quando a doença de Alzheimer acontece, é como se existisse uma dificuldade desse lixo ser recolhido. Então, é como se o acúmulo de diversas proteínas, principalmente essa proteína beta-amiloide, ela vai ser um indicativo dentro do nosso cérebro, né, que existe algo de errado ali. E que aquilo pode, sim, se colocar como uma clínica posteriormente com sintomas da doença de Alzheimer. Então, esse teste ele se propõe exatamente, um exame de sangue que está sendo ainda divulgado, mas ainda não comercializado, ainda está em fases de estudo, para que a gente consiga estabelecer se existe esse acúmulo dessa proteína no sangue, assim, se a gente consegue identificar isso de uma forma muito mais precoce. Hoje já existe algum tipo de protocolo que alivie, né, o peso de receber um diagnóstico como esse? Como é que fica a vida após esse diagnóstico? É interessante perceber que é uma estrada árdua, não é? Principalmente porque ela é uma doença neurodegenerativa e, consequentemente, a pessoa com a progressão dos sintomas, ela vai tendo uma diminuição da sua independência e também da sua autonomia. Então, o cuidado ele precisa ser feito pensado nessa pessoa, né, centrado nessa pessoa que tem os sintomas e tem a doença de Alzheimer, mas também em todo o seu entorno familiar. Todas as pessoas que estão próximas, elas precisam ter um suporte de uma equipe multiprofissional para que elas consigam, primeiro, ter acesso a informações. E, segundo, para que elas consigam elaborar estratégias para lidar, sejam com essas diferenças, né? Porque vão existir diferenças no comportamento, diferenças de capacidade também para realizar. Ao mesmo tempo em que essa família também não pode tolher essa pessoa, ela precisa ser estimulada ao máximo, ela precisa se sentir independente ao máximo do que ela vai ser capaz de fazer. E todo esse cuidado, esse zelo, ele vai se prolongar por todas as etapas, desde as etapas mais iniciais, quando muitas vezes essa pessoa ela vai tendo um pouco de consciência daquilo que está acontecendo. Algumas pessoas têm essa consciência e outras não. Então, a partir do momento em que essa pessoa tem consciência, então pode surgir uma necessidade de acompanhamento para lidar com questões relacionadas a sintomas depressivos, ao próprio fato da aceitação, né, dessa nova condição. E isso vai se prolongando também em etapas mais moderadas, em que cada vez mais vai existir uma demanda de cuidado e que essa família vai precisar se organizar e como é que serão esses papéis de cuidado, né?
de que maneira essa família também vai se programar para decisões que essa pessoa talvez precise pensar enquanto estiver, né, dentro de todas as suas capacidades mentais, e como ela vai querer que seja assumido esse cuidado até o fim da vida. Então, existem medidas que ela pode tomar, decisões que ela pode pensar para o seu próprio cuidado no decorrer da sua vida, né? Então, tudo isso é importante ser pensado e refletido em equipe. E pensando nessas questões associadas ao pós-diagnóstico, o Relatório Mundial de Alzheimer, que ele foi lançado em 2022, ele é um documento muito completo, que ele foi elaborado por especialistas ao redor do mundo, né, que são especializados em doença de Alzheimer, que trazem exatamente vários assuntos relacionados ao pós-diagnóstico, então, vida pós-diagnóstico, para que se pensem não só em situações de orientações aos familiares, mas também na preocupação com políticas públicas, para que se exista um suporte em saúde para essas pessoas e que esse suporte seja universal, né? Que todas as pessoas tenham direito a acesso, seja para processos de estimulação, seja para atividade física relacionada também ao refrear dos sintomas, seja acesso a tratamento medicamentoso. Então, todos esses é uma reabilitação, não é uma estimulação multifatorial, porque como ela é uma doença também que ela pode ter vários ganhos em termos de desacelerar sintomas, então eu posso ter uma pessoa que ela consiga viver por muitos anos e esse declínio cognitivo e funcional ele vai acontecendo de uma forma muito mais lenta do que uma outra pessoa que talvez não tivesse acesso a essas oportunidades de promoção de outros fatores de saúde, né? Inclusive, a estimulação neuropsicológica realizada em consultório, que pode ser tanto individual e muitas vezes também em grupo, ela vai promover essa participação social, esse estímulo contínuo das habilidades conservadas, que a gente pode desenvolvê-las e traçar estratégias de compensação também de algumas dificuldades. E pensar que isso é uma terapêutica que ela pode ser extremamente interessante nos estágios leves e, em alguns casos, até em estágios moderados, dependendo do perfil de cada pessoa. Então, é pensar que existe muito, muito mais além que pode ser feito, que pode ser pensado em esfera individual, em esfera comunitária e em esfera de políticas públicas, para a gente perceber que a doença de Alzheimer, de fato, ela é incurável, ela traz muitos desafios para quem convive com ela, mas que ao lado de uma equipe capacitada, especializada para apoiar, para ser essa rede de cuidado, essa rede de apoio, é possível, né? É algo que vai ser uma caminhada com mais amparo. O Vida Saudável faz um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. O lúpus é uma doença autoimune e inflamatória. Até hoje não há cura para o lúpus, mas há um tratamento. Quem fala sobre esse assunto agora é a reumatologista Tarsila Fontes. Se não há cura, bom, que pelo menos haja conforto. Esse é o slogan da campanha do Fevereiro Roxo, já tem aí alguns anos, e é realmente um slogan que tem tudo a ver com essas doenças, né, que a gente está tratando. Lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Agora o papo é com a reumatologista Tarsila Fontes. Ela que tem, né, o reumato tem toda essa responsabilidade no tratamento do lúpus, principalmente, também da fibromialgia, e esse é o papo da gente agora. Doutora Tarsila, muito bem-vinda aqui conosco, ao nosso Vida Saudável. E eu queria começar falando com você sobre o lúpus. O que caracteriza, né, essa doença, esse distúrbio que acontece? O lúpus é uma doença inflamatória
crônica, de causa autoimune, que tende a acontecer principalmente em mulheres em idade reprodutiva, em torno dos 30 aos 60 anos de idade, e que a gente não pode falar, infelizmente, numa cura, mas que há um controle, especialmente quando o diagnóstico é feito de forma precoce e o tratamento instituído assim que possível. Por que que, mais uma vez, né, as mulheres são as mais atingidas pelo lúpus? Existe um estudo bem emblemático feito por pesquisadores aqui do estado que mostra que uma das maiores incidências nacionais nas capitais brasileiras de lúpus eritematoso sistêmico é aqui em Natal, esse estudo de 2000. E por quê? Porque o lúpus é uma doença que sofre importante influência da radiação ultravioleta. Tá? Então, como nós moramos num lugar muito próximo do Equador, a incidência da radiação ultravioleta é maior e parece que é por isso que essa incidência é tão maior. E precisamos dizer que nos últimos anos o diagnóstico tem aumentado. Você tem um aumento da incidência até porque os profissionais estão começando a reconhecer a doença mais precocemente, em fases mais iniciais, e referenciando ao especialista para que o tratamento seja feito da forma mais precoce possível. Como é que vocês conseguem fechar um diagnóstico? O diagnóstico de qualquer doença reumatológica ele é baseado em critérios. Não existe nenhum exame que isoladamente permita que a gente dê um diagnóstico de lúpus ou de artrite reumatoide. Então, o paciente preenche alguns critérios que fazem a gente suspeitar de lúpus. Esses critérios a gente obtém a partir do exame físico do paciente, dos sinais e sintomas que ele apresenta, e que são corroborados por algumas alterações em exames de laboratório. Nada muito sofisticado, não precisa fazer ressonância, por exemplo, mas uma simples avaliação clínica, uma boa suspeita, com uma boa probabilidade pré-teste e exames de laboratório permitem que a gente possa formular esse diagnóstico e começar um tratamento. Existem alguns fatores, né, que se pode atribuir ao aparecimento do lúpus. Você citou aqui a questão da incidência de raios ultravioletas. Mas, para além disso, a gente pode atribuir, de repente, a carga genética? O que é que acontece, né, que algumas pessoas acabam tendo mais a predisposição em desenvolver? Existe uma predisposição genética. A gente sabe que a concordância da doença entre gêmeos idênticos é maior do que entre gêmeos não idênticos. Então, parentes de primeiro grau de pessoas com lúpus têm um risco um pouco aumentado também de desenvolver, certo? E, às vezes, o paciente pode ter uma predisposição e nunca expressar a doença. Pode acontecer também, não necessariamente porque existe uma predisposição, ele vai ter. É mais comum não ter, mas tendo, existe essa predisposição. E o que ativaria o lúpus, né? Então, o paciente suscetível, geneticamente predisposto, sofre alguma influência ambiental e isso faz deflagrar os sinais e sintomas do lúpus. E quais seriam esses fatores ambientais? Os principais que nós usamos como hipótese são as infecções. Existem algumas infecções, ou virais ou bacterianas, que podem predispor, fazer aquele gatilhozinho acontecer num paciente predisposto. A radiação ultravioleta e o tabagismo também é uma medida muito interessante que a gente precisa sempre combater, porque pode deflagrar não só o lúpus, mas também outras doenças autoimunes no paciente que já tem aquela carga genética. Agora vamos falar sobre tratamento, né? A gente iniciou aqui a nossa conversa falando, já que não tem cura, que pelo menos haja um tratamento de qualidade, um tratamento adequado. Como é que está hoje, né, essa questão aqui no nosso cenário, aqui no nosso Rio Grande do Norte, no tratamento de uma doença autoimune como o lúpus? Primeiro ponto é a gente esclarecer a população de que o prognóstico, a qualidade de vida dos pacientes com doenças autoimunes no Brasil e no mundo inteiro melhorou muito nos últimos 20, 30 anos, porque antigamente eram doenças que a gente não tinha muito o que fazer a não ser corticoides, anti-inflamatórios. E hoje, com as novas tecnologias, nós já podemos começar um tratamento precoce e que vai manter o paciente sem sequelas. Por isso que são muito importantes essas campanhas de reconhecimento precoce, de tratamento precoce, para que o paciente tenha o mínimo de sequelas possíveis e possa ter uma vida completamente normal. O primeiro ponto do tratamento é orientar o paciente quanto à sua doença, que é uma doença autoimune, que é uma doença que ela pode ter altos e baixos, a depender de cada paciente, e que é possível, sim, a gente pensar numa remissão, que é o paciente ficar com a doença adormecida. Uma das medidas fundamentais no lúpus é a proteção à exposição solar.
Então, o paciente que tem lúpus, ele precisa se proteger com filtros físicos, chapéus, óculos, vestes com proteção. Lembrando que exposição solar não é só ir para a praia, pode ser uma exposição em via pública, quando você se desloca a pé ou de carro. Por quê? A própria radiação pode fazer ativar uma predisposição ou reativar um lúpus que está controlado. Então, um dos pontos fundamentais do tratamento é a proteção solar. O uso de um medicamento chamado hidroxicloroquina é um outro medicamento que é fundamental nos pacientes com lúpus, porque ele tem efeitos que vão além do controle da autoimunidade exagerada. Melhora o perfil lipídico, melhora o prognóstico gestacional da paciente lúpica que pretende engravidar, diminui o risco de trombose, melhora o controle glicêmico, ou seja, tem efeitos que vão muito além de uma imunossupressão. E existe uma outra ampla gama de medicamentos que vão depender do grau de acometimento desse lúpus. Se é um lúpus mais leve, com envolvimento mais brando de pele, articulações, ou se é um lúpus grave, ameaçador à vida, como um lúpus neurológico, um lúpus com envolvimento renal. Então, vai depender de cada caso. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você aqui na telinha da TV Assembleia. E a gente continua conversando com a reumatologista Tarsila Fontes, só que dessa vez a gente vai abordar a fibromialgia. Acompanhe. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia ela atinge 3% da população no mundo. É um número aí bem expressivo, né? Se tratando aí de uma doença que causa dor, que causa desconforto e muitas vezes incapacita, né, os indivíduos a exercerem as funções ali do dia a dia. E, mais uma vez, as mulheres são as mais afetadas. Vamos começar falando, então, da definição, né, das características que tem a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença não imunológica, já faz uma diferença importante com relação ao lúpus, não inflamatória, não autoimune, não degenerativa e não progressiva. O paciente precisa saber que é uma doença que não vai aumentar a chance de mortalidade, mas, quando não controlada, ela pode prejudicar muito a qualidade de vida. A fibromialgia é uma alteração na percepção da dor. Então, exemplo, se eu interpreto isso como um beliscão em milésimos de segundo, mas para isso eu precisei fazer um aperto forte, essa informação ir para o meu cérebro e voltar numa forma de retire sua mão. Na fibromialgia, essa percepção de dor ela ocorre de uma forma exagerada e o paciente pode vir a ter dor por estímulos que não são tipicamente para causar dor, como um toque, um abraço ou mesmo a dor espontânea. Então, é uma condição que afeta muito a qualidade de vida, prejudica os relacionamentos interpessoais, as relações do paciente com o trabalho. Com relação à incidência, no mundo todo estima-se que até 4% da população mundial possa ser portadora de fibromialgia. É uma doença que tem um alcance mundial e, mais uma vez, ela tem mais predominância em mulheres. E aí já se postulam outras teorias diferentes um pouco do lúpus, especialmente porque existe um certo perfil psicológico associado ao paciente com fibro. Normalmente, os pacientes com fibro são aquelas pessoas agregadoras, que não sabem dizer não, que acabam absorvendo o problema dos outros. E aí começa um quadro de estresse crônico, e esse estresse crônico podendo levar à dor crônica. É tanto que a fibromialgia pode vir associada a outras alterações disfuncionais, como enxaqueca crônica, síndrome do intestino irritável, dor pélvica crônica, disfunção temporomandibular dessa articulação, e todas são questões em que existe uma percepção anormal do estímulo doloroso. Existem fatores que nós ainda não conhecemos ao total, mas que existe uma interligação entre essas condições, mostrando que o organismo tem uma forma de processar, interpretar e responder à dor de uma forma diferente. Fatores de risco, né? Você acabou de falar que são o perfil, são aquelas pessoas
que não sabem dizer não, que estão sempre muito estressadas. A gente já pode apontar, né? De repente, tendo uma pessoa com esse tipo de comportamento, ela vai ter uma possibilidade de desenvolver uma doença como a fibromialgia maior do que a das outras? A causa da fibromialgia ainda não é totalmente elucidada. Isso são achados ainda que precisam de uma comprovação mais evidente, mas já se percebeu que esse perfil comportamental é mais comum nesses pacientes. É tanto que é uma doença mais de latinos do que de asiáticos. Por exemplo, tem essa evidência também. Você vê que as pessoas orientais, elas são mais resignadas à dor. Elas se controlam melhor, elas respondem menos. Já, por exemplo, um latino, ele já responde de uma forma bem diferente de um oriental, se você lembrar. Então, existe um perfil comportamental, existe alguma tendência familiar de pacientes com fibromialgia terem parentes, geralmente, que têm essa condição. Existe um estudo israelense muito antigo que observou um aumento da incidência de fibro em pacientes que sofrem trauma, tipo chicotada, em região cervical. Por exemplo, uma colisão de carro, que o tronco faz isso aqui e a cabeça vai e volta. Pacientes com trauma cervical, mesmo que muito antigo, parecem que evoluem mais com fibromialgia, por exemplo, do que com outras condições álgicas crônicas. Agora chegou a vez de a gente falar de tratamento, né? Porque a gente vem aqui, explica todas as características das doenças, mas é importante dizer que todas elas têm tratamento e hoje oferece esse conforto aos pacientes diagnosticados. Todas. Hoje, em reumatologia, a gente consegue tratar a grande maioria das condições com muita qualidade e reaver a qualidade de vida do paciente. Na fibromialgia, mais uma vez, é importante educar o paciente, saber o tipo de doença que ele tem. É muito comum que o paciente com fibromialgia recorra a prontos-socorros para fazer uso de medicações anti-inflamatórias que, pela própria natureza da doença, não vão ter nenhum efeito, porque é uma doença não inflamatória. Existe um tratamento para a crise de fibromialgia, mas ele precisa ser feito com um reumatologista em consultório, né? Então, e na fibromialgia, muito mais importante do que a terapia medicamentosa é o exercício físico. Porque, enquanto a medicação ela é um paliativo para regular os mediadores que estão disfuncionais no cérebro, o exercício consegue acabar com esse ciclo de dor e imobilidade que muitas vezes afeta esses pacientes. Eles são muito... O paciente com fibra ele costuma ter muita cinesiofobia. Ele tem medo de se mexer porque acredita que isso vai piorar a dor. Mas é importante que o reumatologista que o atende explique que isso é tratamento. Claro que feito de uma forma supervisionada, com uma progressão lenta, profissionais adequados para abordar esse tipo de paciente. Mas a gente conseguindo combinar essa terapia medicamentosa e o exercício, que é o protagonista, a gente consegue resguardar e restabelecer a qualidade de vida, as relações pessoais e profissionais com muita tranquilidade. Eu acredito também que, diante dessas doenças que não têm cura, ter um acompanhamento de um profissional da psicologia, eu acho que seja algo muito importante, porque é preciso saber que está tudo bem, que não tem cura, mas o tratamento vai responder, e essa equipe multidisciplinar é o que vai realmente dar esse conforto, essa melhoria na qualidade de vida do paciente. Doenças crônicas, eu sempre costumo dizer que o paciente necessita de uma rede de cuidado. Então, é o médico, é o fisioterapeuta, quando indicado, é o profissional da educação física, auxiliando na elaboração e na execução de exercícios, é o psicólogo e, às vezes, por que não, o psiquiatra. O que acontece é que, muitas vezes, o próprio paciente ou o seu entorno tem um certo preconceito com esse suporte, principalmente psicológico e psiquiátrico. Mas são doenças que podem acometer o psiquismo e que a gente precisa abordar. Muitas vezes o médico não consegue. Eu acredito que eu gosto muito de sugerir esse acompanhamento para a gente ter um olhar integral para o paciente, de cuidar do psiquismo, cuidar da espiritualidade. Existem técnicas de relaxamento, de autogerenciamento da dor que podem ser aprendidas. E é importante o paciente entender que ele tem papel ativo na resolução do problema dele. Que não é só chegar no profissional e prescrever um medicamento. Que combater a cinesiofobia de uma forma lenta, supervisionada e progressiva vai ajudar muito a inibir esse ciclo de dor que ele apresenta.
terminar então falando um pouco sobre a importância que tem essa campanha do Fevereiro Roxo. A gente está tratando, explicando, mostrando o tratamento dessas doenças hoje aí que estão em pauta, como o Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia. São doenças que precisam de um olhar muito atencioso, são doenças que podem prejudicar muito a qualidade de vida, cada uma no seu espectro, uma na doença autoimune, outra na doença com um fundo psíquico, de mediadores químicos, e que é importante combater o preconceito, o pré-julgamento. O lúpus não é uma doença contagiosa, como algumas pessoas podem até sugerir. O lúpus tem controle, a fibromialgia tem controle. E o que é mais importante de trazer o alerta da população para essas condições é a necessidade de uma avaliação reumatológica, assim que possível, na suspeição de lúpus. O clínico que está na ponta, na unidade básica de saúde, o clínico geral que está lidando, é importante que ele saiba reconhecer um quadro suspeito de lúpus ou de fibromialgia para referenciar para o especialista, porque quanto mais cedo, mais a gente consegue resultados de qualidade para esses pacientes. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada, viu, pela companhia. Não esquece de acompanhar a gente lá nas redes sociais, @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você e eu te espero aqui na TV Assembleia.